Seu gato está com dificuldade de respirar? Você não sabe o que é isso? Então a gente fez esse vídeo para te ajudar. Hoje a gente vai explicar os possíveis motivos que pode levar seu gato a ter dificuldade de respirar. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e algumas doenças respiratórias de gatos, elas têm caráter de urgência. Então, se seu gato está respirando mal, o que a gente indica é você levar ele no veterinário imediatamente. Um exemplo disso é se seu gato respira de boca aberta. Se ele faz isso é coisa rara em gatos, então ele realmente está muito mal. Mais uma vez a gente frisa, leva ele no veterinário, pode ser algo grave e que a vida dele está em risco. Fora também que para o gato chegar nesse nível que eu falei, que é abrir a boca para respirar, ou entrar com a respiração muito ofegante, é mais uma vez um sinal grave, porque o gato muitas vezes ele é extremamente discreto para manifestar qualquer tipo de sinal de doença. E isso está na natureza do gato, porque se ele demonstrar fraqueza, o predador vai lá e pega ele. Vamos lá, gato com dificuldade de respirar. O que pode ser? Pode ser várias coisas. A gente vai listar algumas dessas possíveis causas para vocês. A primeira dela é o estresse. O gato estressado, por si só, ele fica ofegante, muitas vezes de abrir a boca. Eu já presenciei gato, por exemplo, com problema urinário. A gente está fazendo ultrassom no gato e ele está lá de boca aberta. Por que ele fica de boca aberta nessas situações? Por estresse. Então, o gato estressado pode respirar ofegante. Não só de boca aberta, como foi o exemplo que eu dei para vocês, mas também com respiração ofegante. Então, a frequência respiratória dele aumenta. E eu dei esse exemplo do ultrassom, mas qualquer situação pode fazer o gato estressar. Às vezes, até no consultório mesmo, mudando o ambiente do gato, ele estressa, a gente abre a caixa de transporte e ele está super ofegante. Então o gato estressado muitas vezes não está doente, mas ele apresenta frequência respiratória aumentada. Isso pode fazer com que ele adoeça se o estresse for permanente. O segundo motivo que pode levar seu gato a respirar mal, respirar ofegante, seria efusão pleural. Mas antes de eu te falar sobre a efusão pleural, eu tenho que explicar duas coisas. O que é pleura e o que é efusão. Então, o que é pleura? Então, a pleura ela é formada por duas camadas. Ela é como se fosse uma camada dupla. A primeira camada é a chamada de pleura parietal, que ela está em contato com o tórax do gato, próximo ali das costelas. E a segunda camada ela é chamada de pleura visceral e tem contato com o pulmão. E o espaço entre essas duas pleuras, que é esse espaço aqui, ele chama cavidade pleural. Então a pleura parietal, que é a primeira, reveste como se fosse o teto do tórax, próximo ali das costelas, e a pleura visceral reveste o pulmão, então é como se fosse um cobertor do pulmão. E o que é efusão? Então efusão é a saída de algum líquido, é o derramamento de algum líquido, é quando esse líquido espalha. Eu falei com vocês que tem a pleura parietal, que é a de cima, como se fosse o teto, e a pleura visceral, que é que tem contato com o pulmão. Quando tem efusão pleural, é que tem derramamento de líquido entre essas duas estruturas, que é a pleura parietal e a visceral, formando assim o que a gente chama de efusão pleural, ou seja, derramamento de líquido entre as pleuras. E quando eu falo entre as pleuras, é na cavidade pleural, ou seja, derramamento de líquido na cavidade pleural. Quando seu gato está ofegante, ele pode estar com líquido entre as pleuras e isso dificulta a expansão do tórax. É por isso que ele fica ofegante, dificulta ele a respirar, dificulta ele a trocar gases, dificulta ele a inspirar o oxigênio. É por isso que ele aumenta a frequência para tentar inspirar mais e mais oxigênio. E algumas doenças podem causar efusão pleural, como peritonite infecciosa felina, que é a famosa PIF, a leucemia felina, que é a FeLV, e a imunodeficiência felina, que é a FIV. E a PIF, ela pode se apresentar de duas formas. Pode ser efusiva e não efusiva. A forma que
que ela apresenta efusiva seria a forma em que o gato ele fica com esse acúmulo de líquido na cavidade pleural. Aí sim pode fazer com que ele respire com mais dificuldade. E eu citei as 3 viroses separadamente, mas pode ser que o gato tenha as 3, ou tenha 2, ou tenha apenas 1. E vocês viram, pessoal, que o gato ofegante não é doença, é um sinal clínico. Ou seja, é um sintoma que ele está apresentando para a gente. A gente tem que descobrir o que está causando essa questão dele ficar ofegante, respirar mal. Lembrando que a frequência normal do gato, e você pode contar isso em casa, é de 20 a 40 movimentos respiratórios por minuto. O que você pode fazer é pegar um cronômetro, iniciar a contagem e ficar contando a frequência respiratória por 15 segundos. Aí você para o cronômetro, a contagem que deu, vamos supor que deu 10 movimentos em 15 segundos. Você multiplica por 4, que dá 1 minuto. Então 10 vezes 4, 40. Então está dentro da normalidade. Então você tem que saber a frequência respiratória normal do gato para saber se ele está ou não ofegante. Se ele tiver ofegante, mais uma vez eu falo, leva para o veterinário, que pode ser algo grave. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no nosso canal do YouTube e segue a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom para você gerar mais saúde e longevidade para o seu gato. O terceiro motivo seria quando o gato apresenta pneumonia. E o que é pneumonia? É inflamação do pulmão e muitas vezes está relacionado à infecção. Então há acúmulo de secreção nos alvéolos, e os alvéolos é essa estrutura que está aparecendo no vídeo para vocês. Então é no alvéolo que ocorre a troca gasosa. Se é nessa estrutura que ocorre a troca gasosa e tem secreção nessa estrutura, você concorda comigo que a troca gasosa vai ser dificultada? E quando ela é dificultada, o gato não espalha oxigênio para o corpo todo. Por isso que ele aumenta a frequência de respiração para poder pegar mais oxigênio do ambiente e poder distribuir para o corpo. E muitas vezes, se seu animal tiver pneumonia e você levar ele no veterinário, pode ser que ele passe remédio para tosse, ele pode passar um antitussígeno, às vezes ele vai passar também um antibiótico e muitas vezes um medicamento para o gato inalar e diminuir ao máximo essas secreções, já que, como eu falei, essas secreções causam dificuldade respiratória. E ele fazendo isso, melhora a respiração do seu gato. Então ele deixa de ficar ofegante. E muitas vezes o gato com pneumonia, ele fica com febre. Aí o veterinário vai passar um remédio para diminuir essa temperatura e dar mais bem-estar para o gato. O quarto motivo seria edema pulmonar. Vocês viram que na pneumonia acumula secreção dentro dos alvéolos, e essa secreção geralmente é que é resto de bactéria morta, célula de defesa morta. Agora, quando o gato está com edema pulmonar, nesses alvéolos acumula pus. O que acumula? Acumula água. E pelo mesmo motivo da pneumonia, dificulta a troca gasosa por ter água ali no alvéolo. E o alvéolo saudável, ele não tem água, não tem secreção, ele tem ar. Então no edema pulmonar tem água no alvéolo, igual tá aparecendo aí na foto para vocês. E quanto mais tempo o animal ficar com o alvéolo cheio de água, pior é, já que muitas vezes o animal pode parar de respirar de tanto líquido que pode estar presente aí no pulmão dele. Então ele pode ter uma parada respiratória e consequentemente uma parada cardíaca. Assim, então a vida do animal pode estar em risco caso ele tenha edema pulmonar. Sendo o quarto motivo do gato estar ofegante. O quinto motivo seria a rinotraqueite viral felina e as associações dessa rinotraqueite. E essa rinotraqueite é a mais conhecida como gripe do gato mesmo, sendo uma das principais doenças do trato respiratório dos gatos. É causada por um vírus que se chama calicivírus ou então o herpes vírus felino. E seu gato pode pegar através de contato direto. Então, por exemplo, respirando o ar do mesmo ambiente, às vezes o gato infectado ele espirra, aí dispersa gotículas nesse ar com vírus e seu gato vai, inala,
Então esse contato direto de gato doente para gato saudável é que transmite a doença. É como se fosse a transmissão de um humano gripado para um humano não gripado. A transmissão é a mesma. E seu gato, quando ele tem essa doença, ele fica exatamente como está mostrando essa foto. Então ele apresenta secreção ocular, secreção nasal, e o olho e o nariz também ficam irritados. E além do calicivírus e do herpes vírus felinos, pode ter as associações também. Então, além desses dois vírus, pode ter associações de clamídia, que é uma bactéria, micoplasma, que é outra bactéria, e por último, a bordetella, que é outra bactéria. Ou seja, esse complexo respiratório felino pode ser uma associação entre vírus e bactérias, causando todos esses sinais que eu falei. E muitas vezes, quando você levar seu gato no veterinário, o veterinário vai passar antibiótico para ele. E além do mesmo ambiente, como eu já falei anteriormente, seu gato pode pegar a doença compartilhando a caminha, roupinha. Então todos esses utensílios de um gato que está com a doença para o que não está com a doença podem ser objetos de transmissão para o gato doente e para o gato saudável. Mas lembrando que muitas vezes o gato doente ele não manifesta sinal. Então a gente acha que ele está normal, mas ele está transmitindo esse vírus. Esse sim é a preocupação. E muitas vezes seu gato ele ainda não pode estar apresentando essa dificuldade de respirar. Mas essa doença, quando ela se instala, o gato pode ficar com coriza, que é aquele nariz escorrendo, que sai secreção, principalmente uma secreção transparente, e isso indica irritação das fossas nasais, tosse, perda de peso, perda de apetite, febre e também a apatia, que é o gato ficar mais triste. Então, quando seu gato começa a apresentar isso, pode ser que depois dessas alterações ele começa a ficar ofegante. Então, quando ele começa a ficar ofegante, muitas vezes já há um bom tempo estava instalado essa rinotraqueite viral felina e as possíveis associações dela, sendo então a respiração ofegante um sinal tardio dessa doença. O sexto motivo seria intoxicação. Então, o gato intoxicado ele apresenta frequência respiratória aumentada, ele apresenta dificuldade de respirar, e essa intoxicação pode ser ao inalar um gás tóxico, né, que irrita pulmão, brônquio, irrita o nariz também, ou então ingerir veneno. Então, o gato, por exemplo, que come uma salsicha com veneno de rato, ele pode ficar ofegante. A sétima possível causa do seu gato estar ofegante seria quando ele apresenta problema de coração. Então ele pode ser um cardiopata, que é um gato classificado como um gato doente cardíaco. E a gente sabe que o coração tem uma relação íntima com o pulmão. Então quando o coração não está funcionando bem, o sangue não é bombeado. E esse sangue que não é bombeado da maneira correta faz com que tenha um engarrafamento de sangue nos vasos sanguíneos. E esse engarrafamento faz com que o sangue todo saia do vaso e ocupe outros lugares. E se esse extravasamento, que é a saída de líquido do vaso para outros lugares acontecer no pulmão, vai gerar, por exemplo, edema pulmonar, que a gente discutiu anteriormente. Então, o alvéolo dele vai encher de líquido, que dificulta a troca gasosa. E é por isso que seu gato apresenta dificuldade para respirar quando ele apresenta problema de coração. E uma alteração muito comum nos gatos seria a cardiomiopatia hipertrófica felina. E essa cardiomiopatia é quando o músculo do coração ele fica muito desenvolvido. Então, na câmara cardíaca, cabe menos sangue, então ejeta menos sangue. Como sai menos sangue, congestiona tudo que está atrás. É por isso que tem esse extravasamento de líquido. É como se fosse uma avenida cheia de carro. Então, se a avenida ficar congestionada, os carros vão começar a sair pela lateral. E é isso que acontece com o sangue. E essa saída da lateral, se for no pulmão, vai gerar edema pulmonar. E consequência disso, o gato ficar ofegante. E muitas vezes, se seu gato tiver problema de coração, o veterinário vai fazer o hemograma, vai fazer raio-x, vai fazer também ultrassom para ver como estão os órgãos abdominais.
E por último, ele pode pedir um ecodoppler, que é o melhor exame para a gente investigar o que está acontecendo com o coração do seu gato. O oitavo motivo seria tumor, que é o câncer, que pode estar presente no coração ou então no pulmão. E muitos deles são sarcomas. E o sarcoma é um tipo de tumor que se desenvolve a partir de alguns tecidos, como tecido ósseo ou tecido muscular. E eles podem estar presentes tanto no coração quanto no pulmão. E presente nesses dois órgãos, pode ser que seu gato comece a apresentar dificuldade de respiração e fica ofegante. O nono motivo pode ser trauma de face. Então, às vezes, seu animal, por exemplo, atropelaram o rosto dele, ou então ele caiu do 7º andar, por exemplo, teve trauma das fossas nasais, ele começa a ficar ofegante porque realmente não está respirando muito bem. O 10º motivo que eu listei para vocês para o seu gato estar ofegante seriam os processos alérgicos. E um dos mais comuns seria a asma brônquica, que é uma doença inflamatória que acontece nos brônquios e bronquíolos e acontece a inflamação desses canais. E o que eles fazem? Eles inflamados diminuem a passagem de ar, o que dificulta a entrada do ar nos pulmões. E isso faz com que o gato fique ofegante, porque essa alergia torna a respiração mais dificultosa. E os bronquíolos são os pequenos tubos que ficam no interior do pulmão. E a função deles é transportar ar. Eles funcionam como se fosse um tubo de PVC para passagem de ar até os pulmões. Chegando no pulmão, vai para o alvéolo e tem a troca gasosa. E eles são formados por anéis de cartilagem e também por tecido muscular. E além dessa diminuição do espaço, quando eles inflamam, começa a produzir secreção, o que dificulta ainda mais a respiração do seu gato. E essa asma brônquica pode ser aguda, então acontece de uma vez, ou então ela pode ser crônica, quando o gato já apresenta esse tipo de alergia várias e várias vezes. E a 11ª, eu não tenho 3 mãos, mas vou falar assim, a 11ª possível causa se o animal está respirando mal seria hemorragias pulmonares, já que a hemorragia pulmonar, em vez de ter pus, que é no caso da pneumonia, ou água, que é o caso do edema, no pulmão tem sangue nos alvéolos. E esse sangue dificulta a troca gasosa. E pode acontecer, por exemplo, em atropelamento ou então em quedas, em que acontece hemorragia pulmonar. E é uma alteração gravíssima e que deixa a vida do seu animal em risco. Todas essas alterações que eu citei, o animal fica com dificuldade de respirar. E ele fica com dificuldade de respirar porque a respiração dele normal não dá conta de oxigenar todas as células do corpo. Então o que ele faz? Como está tendo alguma alteração que está dificultando essa oxigenação, ele aumenta a frequência para puxar mais ar e distribuir o máximo possível para todo o corpo. Então por isso que muitas vezes essa alteração de respiração é algo grave que precisa de intervenção imediata e muitas vezes seu gato tem que ficar internado. Mas você sabendo a frequência correta, que é de 20 a 40 movimentos respiratórios por minuto, você consegue ver se seu gato está ofegante ou não está ofegante e correr com ele para o veterinário. E muitas vezes nem precisa contar a frequência. O gato por si só, com boca aberta, já é um sinal de alerta para você levar ele no veterinário. Ou então, quando a respiração dele não está torácica como a que eu estou fazendo. Eu estou levantando o tórax para respirar, mas sim a respiração dele está abdominal. Nesse caso, leva ele para o veterinário. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem tem gato, porque essa informação é muito valiosa para eles e pode salvar vidas. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço para todo mundo e tchau!